Muito se discute sobre quais são os melhores exercícios para trabalhar força, para trabalhar flexibilidade. E uma coisa que poucas pessoas comentam é que, na verdade, quando você quer trabalhar força ou qualquer outra capacidade, não é o exercício em si que faz a diferença, e sim o estímulo que você entrega. Primeiro a gente precisa entender que força ela pode ser dividida em mais de uma forma. A gente pode ter a força máxima, a força que ela é algo mais bruto, algo mais relacionado à intensidade, cargas altas, poucas repetições, consequentemente um esforço maior. Temos também a força na face da resistência, resistência de força, que é basicamente a gente permanecer fazendo força por mais tempo. Consequentemente, para que eu faça essa permanência, eu não vou poder ter uma carga muito alta, uma intensidade muito alta, de acordo com aquilo que eu tenho de capacidade. E também nós temos a força rápida, muito conhecido como potência, que é a capacidade de produzir então força de uma maneira mais acelerada, um movimento mais rápido. Por exemplo, se eu faço uma série de 30 agachamentos com o peso do meu corpo, eu vou estar estimulando a resistência da força. Agora, se eu adiciono dentro do mesmo exercício do agachamento uma carga que ao executar o agachamento eu não consigo fazer mais do que 4, 5, 6 repetições máximo, eu vou estar estimulando mais essa ideia da força, do aumento da força. Assim como se ao invés de eu só agachar e levantar, eu pular, eu saltar, eu vou estar trabalhando a potência, a força rápida. Então são formas diferentes de produzir forças e todas elas são extremamente necessárias. Neste vídeo nós vamos falar sobre força e resistência, não vamos falar sobre potência. E na sugestão de hoje vocês vão precisar apenas de uma cadeira. Nós vamos trabalhar o Step Up. O Step Up nada mais é do que a subida a um degrau. Esse degrau pode ser uma cadeira, pode ser realmente um degrau de uma escada, pode ser uma caixa, o que vocês quiserem que permita que vocês saiam de um nível e cheguem num nível mais alto. Vocês subam um degrau, vamos subir na vida, certo? Nesse tipo de movimento a gente tem uma solicitação muito interessante dos músculos da coxa, quadríceps, dentre outros estabilizadores, adutores, abdutores e glúteo, que também vai estar fazendo muita força na hora de fazer esse movimento. Nesse movimento, então, a gente vai colocar um pé em cima da cadeira e a gente vai tentar subir e descer sem o auxílio da perna de baixo. Então, quando vocês forem descer, vocês podem pensar em apenas encostar o calcanhar do chão de vocês, realmente só encostar e posteriormente, então, subir. A ideia é que eu não tenha auxílio do pé de baixo, ok? Agora, se isso para você ainda é muito difícil, aí você vai pensar em subir com o auxílio do pé de baixo e posteriormente então descer da forma mais lenta que você puder, fazendo um trabalho que nós chamamos de força excêntrica, para que você vá aumentando a sua capacidade de força a partir dessa freagem, dessa capacidade de desacelerar o movimento durante a descida. Ainda assim, se isso for difícil para você, você tem a opção de fazer isso tudo no chão, com o nosso tradicional afundo, que você pode ir fazendo com menos auxílio do pé de trás. E se ainda assim você sentir dificuldade, aí você pode ir deixando o pé de trás durante todo o trabalho e ir descendo e subindo. É importante entender que o nosso corpo ele demanda de um certo tempo para se adaptar aos estímulos, normalmente 6 semanas, é o que a ciência traz para a gente. Então eu ficar repetindo uma demanda durante 6 semanas vai ser o caminho para que eu possa progredir para uma demanda maior ao longo do tempo. Pode acontecer de vocês irem sentindo uma facilidade maior antes do final dessas 6 semanas. E não tem problema nenhum vocês progredirem para um exercício mais intenso, para uma progressão mais alta. Tá? Da mesma forma, se eu acho que a minha cadeira está muito baixa, está muito fácil de eu fazer isso, eu posso pegar lugares mais altos ou aumentar a altura da minha cadeira, colocar coisas em cima da minha cadeira para que eu possa ter uma demanda cada vez maior. Importante então a gente entender que se a gente quer trabalhar mais a força, a gente vai ter que escolher uma altura que não me permita ultrapassar 6 repetições. Eu faço 6 repetições sofrendo e eu fadigo o meu corpo dentro dessas 6 repetições. Eu não consigo fazer uma 7ª repetição. Agora, se eu quero trabalhar mais resistência, aí eu vou pegar um degrau menor e eu vou subir mais vezes. A partir de 8, 10 repetições, eu já começo a estimular mais a minha resistência, que é uma característica muito comum, por exemplo, do treino de hipertrofia. Se você for fazer apenas esse exercício no seu treino de força de pernas, não tem problema.
você pode fazer de 6 a 8 séries desse mesmo exercício. É muito interessante você entender que quanto mais força você faz, maior é a demanda de descanso. Então, descansar de 1 minuto e meio a 2 minutos entre as séries não tem nenhum problema, ok? Já que a gente está pensando em aumentar a força. Agora, se o foco de vocês for em hipertrofia, resistência, vocês podem fazer mais repetições com uma demanda mais baixa e, consequentemente, descansar menos também para aumentar o que nós chamamos de sobrecarga metabólica, o que vai ser muito interessante para o ganho de hipertrofia. E é importante você entender que hipertrofia e força não são a mesma coisa. Hipertrofia é o músculo ficando maior, mais resistente. Força é o músculo tendo uma capacidade de lidar com mais carga, com demandas maiores. E não necessariamente ele precisa ser maior para conseguir fazer isso ou para conseguir melhorar isso. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e claro, compartilhar com um amigo que você treina junto, ou que você sabe que tem o hábito de treinar, que você acha que poderia se beneficiar desse tipo de exercício. Isso pode ser feito na academia, pode ser feito em casa, onde vocês quiserem. No mais, eu me despeço por aqui, conto com vocês para o próximo vídeo, e se você tiver interesse em aprender algum exercício específico, pode comentar aqui, eu com certeza vou estudar, praticar e trazer aqui para você.